Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Hoje o tema está quente demais. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão, porque o vídeo de hoje vai pegar fogo. Vamos falar das últimas novidades que estão sacudindo o mundo rubro-negro, então já se prepara. E para começar, deixa nos comentários. Qual jogador você acha que pode fazer a diferença no próximo jogo do Flamengo? Quero ver a opinião de vocês, porque aqui a voz da nação é o que mais importa. Gabigol e o Flamengo responderam a um jornalista do jornal O Globo. É impressionante até onde vai a criatividade de algumas pessoas, e eu realmente não sei qual termo usar para descrevê-los. Quando se trata de informações sobre o Flamengo, nós também vamos comentar sobre isso. Não sei se é algo recente ou antigo, mas vamos mostrar um vídeo que o Jorge Nicola produziu sobre o Gabigol. Vamos falar sobre Léo Ortiz, certo? É bem possível que ele seja escalado como titular no jogo contra o Peñarol, o que seria o mais adequado. Estou indo para o aeroporto agora à noite e o Michel, conforme confirmado pelo Globo Esporte, deve estar preparado para participar da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, vamos discutir algumas outras situações relevantes do mercado. Primeiro, precisamos falar sobre o Luiz Castro. Muitos estão se perguntando se o Titi vai continuar no cargo, se ele está vencendo ou perdendo. O que poderá acontecer nessa situação? Há rumores sobre a possível chegada do Luiz Castro. Acho que é um bom momento para dar uma pausa nesse assunto, já que temos um jogo crucial do Flamengo na quinta-feira. O jornalista Diogo Dantas, do jornal Globo, informou que o Gabigol sentiu um desconforto antes da partida contra o Grêmio, o que o impediu de viajar para o jogo. Olha só, pessoal. Muito gratificante ser reconhecimento, trabalho que está sendo feito no YouTube. Foi relatado que Gabigol sentiu um novo desconforto antes do confronto contra o Grêmio, motivo pelo qual ele não participou da viagem e será reavaliado, mas existe a possibilidade de que não jogue contra o Peñarol. O Flamengo está em um momento decisivo e não tenho mais nada a acrescentar, irmão, sobre Gabigol. Ele tem estado em silêncio. Na verdade, não é bem assim, e isso se alinha com o padrão das informações divulgadas anteriormente pelo jornalista. Minha notícia acabou circulando bastante. Havíamos divulgado uma informação importante sobre o treino dele na segunda-feira, e o Coluna também trouxe essa mesma informação. Ontem à noite, enquanto o jornal Globo reportava que Gabigol havia sentido um novo desconforto, eu já estava compartilhando essa atualização. Além disso, muitos torcedores estão acompanhando. Eu já tinha mencionado do meio para o final que o Gabigol havia desmentido o jornalista. Aí me disseram: apaga esse vídeo, ainda dá tempo. Mas antes disso, eu já havia sentido um novo desconforto, eu já estava compartilhando essa atualização. Além disso, muitos torcedores estão acompanhando. Eu já tinha mencionado do meio para o final que o Gabigol havia desmentido o jornalista. Aí me disseram: apaga esse vídeo, ainda dá tempo. Mas antes disso, eu já havia feito um vídeo onde eu contradizia o jornalista. Na verdade, eu estava apenas trazendo a minha informação que, por acaso, contrariava o que o jornalista havia dito. O que eu informei foi que o Gabigol tinha treinado na segunda-feira. Gabigol participou de um treino de finalizações ao lado de Bruno Henrique e Arrascaeta, e demonstrou sua habilidade ao acertar todos os chutes com sua perna esquerda. Rossi no gol, mal conseguia reagir. A precisão de Gabigol estava impressionante. Já tinha mencionado que ele se destacou no treino, e durante as finalizações, ele mostrou toda a sua técnica, como sempre, com sua famosa canhota. Ele estava em ótima forma. Em seguida, foi publicada uma notícia no jornal Globo, a qual Gabigol respondeu com a palavra mentira em caixa alta. Logo depois, o Flamengo também se posicionou de maneira mais firme. Enquanto Gabigol apenas afirmou mentira, o Flamengo, por sua vez, declarou: o Clube de Regatas do Flamengo repudia mais uma vez essa matéria. Em uma nota divulgada às 22 horas de hoje,
foi mencionado que o atacante Gabriel Barbosa apresentou um novo desconforto muscular. Esclarecemos que essa informação é falsa e segue o padrão das recentes publicações feitas pelo jornalista. A instituição já se manifestou contra o estilo de jornalismo utilizado por ele. Gabriel Barbosa está treinando normalmente com a equipe e foi relacionado. O Flamengo confirmou que Gabigol participará do jogo contra o Peñarol. Ele está na lista para a partida que acontecerá na quinta-feira no Uruguai e embarca hoje às 3 horas da tarde. O clube desmentiu rumores e reafirmou que Gabigol viajará junto com o restante do grupo para enfrentar o Peñarol. Lamentamos a divulgação contínua de informações falsas, sem qualquer aviso por parte da mídia, o que prejudica o trabalho sério realizado diariamente por profissionais, inclusive aqueles do Clube de Regatas do Flamengo. Isso afeta a todos nós que nos dedicamos a um trabalho honesto, e é inaceitável que esse tipo de conteúdo enganoso seja publicado. É uma vergonha. O jogador e o Flamengo estão se pronunciando e desmentindo os rumores. Além disso, tivemos o Jorge Nicola, que não sei se o vídeo é recente ou antigo, também comentando sobre a situação. Não vou compartilhar o conteúdo aqui, pois não tenho os direitos autorais para isso. O Gabigol tem buscado os jogadores que estão mais próximos dele. É surpreendente. Eu realmente não consigo acreditar nessa situação, Nicola. É algo tão impressionante. Não sou de criticar ninguém, mas até agora o Flamengo não se manifestou sobre isso. Não sei se esse vídeo é antigo, mas a história é tão absurda que dá a entender que o Gabigol está à procura dos... É surpreendente. Eu realmente não consigo acreditar nessa situação, Nicola. É algo tão impressionante. Não sou de criticar ninguém, mas até agora o Flamengo não se manifestou sobre isso. Não sei se esse vídeo é antigo, mas a história é tão absurda que dá a entender que o Gabigol está à procura dos companheiros para tentar formar um grupo contra o Tite. O Tite ficou sabendo dessa situação e, ao invés de confrontar o Gabigol, ele conseguiu transformar esses jogadores que poderiam se unir a ele em aliados. Veja como ele é criativo. Estou curioso para saber de onde vêm todas essas informações. Sei que algumas são apenas ideias da minha cabeça, mas gostaria de entender como ainda existe espaço para isso. Não é possível que uma situação como essa seja criada. É algo extremamente grave. O jornalismo deve ser tratado com seriedade, pelo amor de Deus. Você cometeu um erro em relação a uma informação onde ouviu que um jogador teria interesse em se juntar a um clube. Após investigar, percebeu que isso não se concretizou. Embora esse tipo de equívoco seja comum e não tenha intenções negativas, você se preocupa com a possibilidade de informações criadas sem fundamento serem aceitas como verdade. Isso levanta dúvidas, especialmente se alguém estiver espalhando rumores absurdos, e é importante distinguir entre informações confiáveis e boatos, independentemente de quem as originou. É necessário ter um certo discernimento para perceber que há algo muito suspeito na narrativa, que a situação é realmente estranha. Olha, eu preciso dizer que esse tipo de situação realmente me incomoda. Eu até concordei em fazer a colaboração com o Coringa, porque é algo realmente constrangedor. Tivemos a torcida elogiando muito as performances do Charlie Alcaraz e do Matheus Gonçalves. Também gostaria de destacar que o Everton Araújo e o Felipe Tereza tiveram uma ótima entrada em campo. Aqui está o galera dando nota 10 para os dois. Algumas pessoas comentaram que foi injusto. Nos 3 jogos que ocorreram, a equipe até perdeu, mas jogou bem. Matheus Gonçalves se destacou e merece mais chances. Nota 10 para os dois, pois todos se esforçaram bastante. O desempenho foi ótimo, mas o problema ficou por conta do Alan e do goleiro que não conseguiu se destacar nas Copas do Brasil, Sr. Adenor. A galera tá revoltada aí com o Tite, a gente já vai falar sobre isso e olha só. O Everton Araújo, que tem recebido muitos elogios dos torcedores, é um talento que a torcida tem reconhecido. Perguntamos a opinião do público e a resposta foi unânime. Ele está mostrando serviço e pedindo uma oportunidade. É um jogador excepcional, com muita habilidade. Vou dizer mais. Quem ainda não percebeu o potencial desse jovem de apenas 21 anos está perdendo uma grande qualidade. Ele conseguiu driblar toda a equipe adversária, demonstrando uma grande ofensividade e controle de bola. O Grêmio teve uma chance incrível de marcar, mas o goleiro fez uma defesa espetacular, evitando o gol.
A bola acabou sobrando para Felipe Teresa, que cabeceou. Além disso, conforme reportado pela jornalista Mônica Alves da coluna do Fla, Léo Ortiz voltou a treinar com os titulares nas atividades realizadas na segunda-feira no Ninho do Urubu. Ele se destaca como candidato a iniciar entre os 11 contra o Peñarol. No treinamento do último domingo, o atleta também foi testado entre os jogadores titulares. Diante dessa situação, o jogador com a camisa 3 pode assumir a posição do chileno Eric Pulgar, que foi titular na partida de ida no Maracanã. O atacante Gabigol participou dos treinos normalmente, mas não fez parte da escalação inicial do Flamengo para este jogo. O jogador de número 99 foi apenas testado em campo por alguns minutos. Recebi a informação de que ele ficou praticando finalizações com Bruno Henrique e Arrascaeta. Mônica Alves comenta que ele treinou, mas não durante todo o tempo como titular. A escalação provável é Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Dela Cruz e Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Eu substituiria o Dela Cruz, que poderia entrar mais para o final da partida, já que ele está se recuperando de uma lesão. Com Léo Ortiz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Gabigol, essa seria a minha formação. Na minha visão, o Flamengo entraria em campo com a presença do decisivo Gabigol, que teria a oportunidade de brilhar. O Flamengo já confirmou que Gabigol estará em campo contra o Peñarol. Gabigol está confirmado para o duelo contra o Peñarol. Algumas pessoas criam informações falsas, enquanto outras não reconhecem o trabalho dos outros. É lamentável que isso ocorra. Decidi que não vou mais ficar insistindo ou pedindo por reconhecimento. Fico decepcionado, pois sempre buscamos dar o devido crédito, mas alguns não fazem o mesmo. Ele apresentou avanços significativos em sua recuperação e está pronto para retornar aos campos no confronto entre Flamengo e Corinthians, marcado para o dia 2 de outubro, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com o apoio de um fisioterapeuta, sua intensa rotina de recuperação animou tanto o departamento médico quanto a comissão técnica, que estão ansiosos para contar com o jogador na fase crucial da competição. O clube está preparando ele para jogar sem restrições contra o Corinthians. E uma novidade: o Michael esteve no campo. No domingo, ele foi visto ao lado, sentado no campo, onde realizou sua fisioterapia e passou por todo o processo de transição. No gramado, ele permaneceu sentado enquanto Gabigol, Bruno Henrique Plata e outros jogadores realizavam exercícios de finalização. Michel se aproximou do campo e ficou perto dos atacantes durante os treinos. Parece que Michel estará preparado para jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo apresentou uma estatística preocupante, sofrendo gols em 22 dos 26 jogos realizados no Brasileirão. Esse número é realmente alarmante. A marca negativa de Tite é evidente, com o time permitindo 32 gols até o momento na competição. Até agora, a equipe brasileira é a que mais levou gols entre os 8 primeiros do Brasileirão. Isso é realmente surpreendente. O Flamengo não deveria estar passando por essa situação. É algo inaceitável. Com o elenco que possui, não é possível ver tantos gols sofridos. Fico sinceramente muito desapontado com isso. O Flamengo apresentou um bom desempenho no jogo contra o Grêmio, apesar dos 3 gols sofridos. A vitória era possível, mas 2 dos gols foram simplesmente inacreditáveis. Um deles aconteceu devido a uma rebatida que deveria ter sido direcionada para o lado, mas acabou ficando no meio da área, e o outro foi uma bola que pulou de forma atrasada. Estava conversando com vocês sobre isso e agora trago uma novidade exclusiva: o retorno do Michael na semifinal. Lembram que eu já havia comentado sobre isso aqui no YouTube antes mesmo do Globo Esporte? Após 9 dias, pessoal, 9 dias sem receber crédito. Olha só, já faz tempo que estou comentando sobre o Michel, e ainda tem quem diga que a gente copia notícias. Não copiamos nada, trazemos tudo de forma exclusiva aqui. O problema é que alguns que copiam não dão o devido reconhecimento, e depois as pessoas dizem que viram primeiro em outro lugar, certo? Sinceramente, estou começando a ficar cansado disso. Não devemos nada a eles. Estamos sempre atualizando as informações.
É desanimador quando isso acontece, especialmente porque sempre reconhecemos o trabalho deles. Vamos falar agora sobre a situação do Castro. Alguns meios de comunicação, tanto do Brasil quanto do exterior, informam que ainda não houve uma negociação formal entre o Flamengo e Castro, principalmente porque o Flamengo está focado no Tite e se preparando para o próximo jogo contra. O Flamengo não entraria em contato direto com o Castro para um jogo decisivo contra o Peñarol. No entanto, intermediários estão envolvidos e, de acordo com algumas matérias, há possibilidade de que o Flamengo tenha interesse em contar com o treinador ainda em 2024, caso Tite não permaneça no cargo. Dunche, Valim e outros membros da equipe têm uma opinião favorável sobre essa possibilidade. Luiz Castro, que é amigo próximo de Jorge Jesus, sempre recebeu ótimas referências sobre o Flamengo e sua torcida. Ele é amplamente considerado pelos principais candidatos à presidência do Flamengo e é visto como o favorito para 2025. Atualmente, estão tentando estabelecer um diálogo com Felipe Luiz, caso Tite seja realmente demitido, independentemente do resultado no Uruguai. Não é fácil discutir isso neste momento, embora saibamos que é uma crucial para o Flamengo, mas a insatisfação com o Tite é evidente. Precisamos abordar essa questão com cautela, mas é importante considerar se ele não permanecerá no cargo. Há a possibilidade de o Felipe Luiz contribuir, pelo menos durante a transição, antes de eventualmente voltar. Ele poderia assumir interinamente até a chegada do Castro, mesmo que depois retorne ao time sub-20. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e aproveite para seguir. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.